E é o seguinte, pessoal, no Mitos de Verdade de hoje, a gente fala sobre o Abril Azul. É uma campanha anual dedicada à conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, ou TEA, e a promoção da inclusão das pessoas autistas na sociedade. Para esclarecer muitas coisas, né? E até para a gente entender junto sobre o autismo ou a condição da pessoa autista, eu quero receber o neuropsicólogo, Dr. Arthur Simões. Pode chegar no palco do Cidade Alerta. Tudo bem, doutor? Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, eu acho que a primeira pergunta, até para desmistificar, que eu já ouvi nas ruas, autismo não é doença, não é isso? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Autismo é um transtorno, né? Quando a gente fala sobre transtorno, é multifatorial. Então temos influências tanto hereditárias, também alterações genéticas e também fatores ambientais. Agora, doutora, é possível perceber, né, o autismo numa pessoa desde ela nenenzinho ou nos primeiros anos de vida? Os sintomas, eles são apresentados desde a infância, ou seja, tem prejuízos, principalmente que o DSM vai falar, na questão da verbalização. Então a criança, ela pode apresentar atrasos significativos no desenvolvimento da fala e também movimentos como estereotipia, seletividade alimentar e prejuízos mais severos na questão da interação social. É verdade ou é mito, doutor, que eu já vi algumas situações, por exemplo, o meu filho, ele tem um transtorno, né, de espectro autista e ele não pode ouvir som muito alto, que ele se rebela, ele começa a ficar agressivo, ou outros são muito inteligentes. É verdade que pode ter também essa elevação de talentos ou de sensibilidade? A gente pode verificar que, né, o autismo também se correlaciona com altas habilidades. Referente à questão da sensibilidade auditiva, muitos autistas vão apresentar a questão da sensibilidade auditiva, tá? O autismo ele se associa com outras comorbidades, como TDAH, deficiência intelectual, e entre uma delas a questão das altas habilidades. Tem muitos adultos que podem ser autistas e não sabem? Sim, tem? Sim, principalmente mulheres, né? A mulher, ela, durante o desenvolvimento dela, ela é ensinada a interagir. Porém, né, ela mascara esses sintomas copiando os padrões dissociais, padrões de se vestir, até maneira de como se comportar, e ela copia esses padrões. Então, na mulher, é um pouquinho mais difícil o diagnóstico. Bom, eu perguntei isso para o senhor, né, porque ano passado, se eu não me engano, teve um piloto, né, de MotoGP, né, motos de altas cilindradas, que ele foi diagnosticado com autismo. E aí são talentos, como que a gente pode lidar? Eu estou falando talentos, mas o senhor pode me corrigir, pelo amor de Deus, tá? Com essas habilidades fantásticas, tem músicos, né? Super habilidades, né? Na música, artistas também. Artistas também. A gente consegue verificar que o autismo também tem essas habilidades, principalmente com a questão musical, né? Então hoje, a questão do autismo, da musicoterapia, também é uma incidência muito boa para essa questão de trabalhar com a questão do espectro autista. Agora, também tem o comportamento da família, doutor, que é o seguinte, a partir do momento que o diagnóstico sai, né, que aquela pessoa ela é autista, o que a mãe ou o pai devem fazer ou se comportar na educação do filho? Hoje o diagnóstico e a nossa luta também é por essa luta pelo preconceito que muitos pais também trazem. Hoje a gente sabe que a incidência é muito grande também quando tem o diagnóstico de incidência de divórcio, onde também essa mãe ela é sobrecarregada, né, sobre essa questão de levar para a escola, buscar rede de apoio onde muitas vezes não tem. Então a gente luta por esses preconceitos e muitas vezes a não aceitação familiar. Então o diagnóstico ele é ele não é só para a criança, sobre as dificuldades que essa criança pode enfrentar, mas também uma questão relacionada ao pai e à mãe também que devem ser acolhidos nesse momento. A terapia é fundamental. Muito importante a terapia, até mesmo para desenvolver habilidades, principalmente na questão da interação social. Bom, a tua especialidade é neuropsicologia, doutor, Sim. mas eu acho que até para o senhor explicar didaticamente para quem está em casa, uma criança autista, quais são os caminhos ali do tratamento? A sua especialidade é uma terapia ou fisioterapia, ou uma fono, ou um neurologista, quais são os caminhos do tratamento ou do acompanhamento? Bom, hoje a gente vamos ter muitas incidências de pessoas que ficam anos até mesmo na fila do SUS para ter o diagnóstico.
O diagnóstico ele é feito em investigação, onde é a aplicação de todas uma bateria de teste, uma investigação onde tem o olhar também da escola, da família, e ela é uma investigação multi. Precisa também essa criança trabalhar na fono, onde vai desenvolver as habilidades da fala, e também é encaminhado para a questão do neuropediatra, para que ele possa avaliar também, fechar o diagnóstico junto com todos os outros profissionais. Uma pessoa autista, né, com o espectro autista, o transtorno de espectro autista, ela pode levar uma vida adulta normal, casar, ter filhos? Sim, ela pode ter, mas se não trabalhar, vai ter prejuízo nessa questão da interação social e dos vínculos afetivos. Se não trabalhar desde pequenininho? Desde pequeno. Gente, que interessante, viu? Que interessante. Projetos, políticas públicas, eu acho que leis cada vez mais estão aparecendo, né, doutor? Mas sempre é muito importante a questão da inclusão e do respeito, né? A inclusão ela é muito importante e desvendar esses mitos relacionados à questão do autismo, que traz muito preconceitos relacionados. Essa criança é diferente, essa criança é esquisita. São mitos que a gente deve abordar e falar frequentemente, até mesmo para que a gente possa levar a consciência e o bem-estar tanto da criança quanto da família. O senhor falou uma coisa, chegou uma pergunta aqui, que é o seguinte: como que eu posso ter ali no olho, né, no olhar de mãe ou de pai, que meu filho ou minha filha, ela pode apresentar esse transtorno de espectro autista? Há algum mecanismo, alguma coisa, a olho nu, eu olhando ali e falo, opa, tem alguma coisa que eu preciso levar meu filho no médico? Ou no... Hoje a gente vai ouvir muito assim, tudo é autismo ou TDAH. Isso. Né? A gente vai... Mas assim, durante o desenvolvimento, a partir dos 2 anos, a gente vai verificar alguns atrasos significativos, principalmente na questão da fala. Uma criança com 2 anos, ela já deve falar ali com cerca de 50 a 200 palavras com conjunções. Mamãe, quero beber água, papai, me dá. Então, a gente verifica esses atrasos significativos. Porém, na atualidade, a gente tem prejuízos significativos, principalmente com o uso excessivo de tecnologia. Uma pesquisa feita recentemente, em 2019, com a Universidade de Harvard, em parceria com a Universidade do Ceará, verificou que os estudos com camundongos, o uso excessivo de tecnologia, trouxe atrasos significativos, principalmente na questão da interação social e desenvolvimento da fala. Olha, interessante, muito interessante. Doutor, existem leis eficazes aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está bem adiantado, né, nessa questão. Hoje a gente verifica nas questões escolas municipais trabalhando e se enganjando para que possam ter a questão da inclusão, professores auxiliares. Então a gente vê um trabalho hoje em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, muito bem acolhedor nessa questão do autismo. Bom, eu estou conversando com o senhor aqui, tem algumas mensagens chegando, seus fãs, eu acho que estão pacientes também, sim, falando que o senhor é um excelente profissional. E olha, é um tema que a gente tem que trazer sempre, pessoal. Falar, debater, cobrar o poder público e cobrar as autoridades, tá bom? Infelizmente, o que o doutor falou é a mais pura verdade, que infelizmente demora demais a gente conseguir, pelo SUS, ali os caminhos, né, para o diagnóstico e para o acompanhamento também de uma criança ou de uma pessoa com autismo. Recebi o médico neuropsicólogo, Dr. Arthur Simões, neuropsicólogo. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado, um abraço. Prazer em conhecê-lo e volte mais vezes. Pode deixar. Um abraço a todas as mães e pais atípicos. Eu deixo o meu abraço, né? E estamos juntos nessa luta. Uma mãe ou um pai que tem um filho ou uma filha autista, eles são mães ou pais atípicos, é isso? Isso mesmo. Bom saber. E o senhor pode trazer mais essas nomenclaturas, né? Essas falas pra gente? Eu acho que não só para a imprensa, mas também para todos nós aí de casa sabermos a importância, o respeito e a inclusão acima de tudo. Obrigado mais uma vez, tá bom? Boa noite.